Então, na aula 18, veremos sobre a dinastia Manchu, novamente uma nação que vem e domina, assim como foram os mongóis na dinastia Yuan, no século XIII. Vemos então o povo Manchu, que tinha se organizado na Manchúria, né, depois de séculos, e eventualmente no momento de crise terminal da dinastia Ming anterior, em meados do século XVII, os Manchus tomam a capital Pequim e fundam uma nova dinastia que eles depois propõem o nome de Qing. Né? Então começa até com uma adorável pintura da dinastia Qing, né? Com a ênfase já primeiro dos indivíduos numa vida mais de cunho reservado, privado, né? E já revelando também alguns traços interessantes de influência ocidental, como a tridimensionalidade, né? O retrato do rosto, da natureza, também sofre já alguma diferença do que tinha sido nos séculos anteriores. Então vamos por partes. Primeiro a gente então vimos como é que se dá a queda da dinastia Ming, né? E Ming, já em meados no século XVII, tem uma série de rebeliões de cunho popular, questões de má administração, questões de corrupção e desastres naturais, algo que até permeia toda a história chinesa, como que um imperador, ou a figura do imperador, Tian, ele é incapaz ou revela-se os catástrofes naturais, as inundações, secas, fome, como um sinal de que ele não é o filho do céu. Né? Então ele deveria de alguma maneira ser trocado, mudado a administração. E um dos líderes rebeldes que melhor consegue angariar o suporte contra os reinantes vai ser um líder guerreiro, vai ser o Li Zichen. E Li Zichen, eventualmente, ele chega quase que a ocupar todas as principais cidades ao longo do Rio Amarelo e o Rio Yangtze, né? E, eventualmente, os governantes da dinastia Ming, eles pedem ajuda então para uma nação que estava um pouco ao norte ali da passagem de Shanghai, ao norte da Grande Muralha, né? Que vão ser os Manchus. E só os Manchus, eles eventualmente suprimem toda a rebelião do norte, primeiramente dos seguidores de Li Zichen, e segundo, eles propõem então até tomar o poder, né, imperial em Pequim. Agora é interessante, a gente tem que entender o seguinte: os Manchus, na verdade, foram os descendentes daqueles povos que eu já tinha falado em aulas anteriores, que vão ser os Chujens. Eles têm algum parentesco aí, bastante distante com os mongóis, enfim, isso não cabe analisar. Mas os Chujens, depois como Manchus, eles tinham no século antes, meados do século XVII, já tinham se organizado uma nação muito eficiente, muito militarizada, né? Excelentes cavaleiros, sob um governante que vai ser o Nurhati. E o Nurhati, ele propõe uma série de mudanças, ele propõe 10 reformas maiores e, eventualmente, ele estabelece 8 bandeiras, 8 estandartes, que são divisões do exército manchu que vai se ocupar em determinadas regiões e tipo de combate. Bom, por que eu estou falando isso? Porque os descendentes do Nuhashi, depois no poder, eles vão continuar essa filosofia, e quando eles tomam o poder, porque o Nuhashi morre antes, um dos seus descendentes, o Suchu, chega a tomar o poder, né, em Pequim em 1644, e ali eles começam a estruturar toda a sua dominação administrativa. Inclusive eles propõem também reservar algumas cotas melhores altos postos governamentais do mandarinato, administrando os exames imperiais apenas para os manchus, diferente dos outros chineses. Então é um pouco também parecido com o que os mongóis da dinastia Yuan tivessem feito. E os manchus, eles também propõem esse sistema de 8 bandeiras, 8 estandartes. Então os melhores vão ocupar a elite da administração dos postos militares
em várias regiões da China, onde era mais problemático, né? Então eles se diferenciam, eles se instalam como uma espécie de sociedade de uma elite em cima da grande maioria chinesa. Mas ao mesmo tempo, eles assimilam os valores chineses, eles propõem todos os protocolos, todos os ritos, os exames imperiais é mantido, inclusive, né? Há depois uma certa tolerância com relação aos costumes, mas uma coisa que foi muito humilhante para os chineses não manchus era, por exemplo, a imposição de que os chineses deveriam raspar a cabeça menos aqui atrás e deveria deixar uma trança longa nunca ser cortada na vida. É o sinal de que não era manchu, né? E entre outros códigos sociais de vestimenta, se poderia andar com o cavalo em determinado local ou não, nomes e por assim vai, né? Mas o fato é que a, através do sistema de estandartes de bandeiras, os manchus então se estabelecem no poder, né? E é um período que é, na verdade, muito interessante, porque eles vão começando a suprimir toda a resistência anti-manchu, eventualmente. Então é um processo longo. Eles vão dominando toda a região depois, vindos, e eles vêm da capital deles, Mukden, depois Mukden vai se transferir para Pequim, né, eventualmente no século XVIII. A Mukden acaba sendo uma segunda capital dos manchus durante um tempo. Eles partem para cima dos mongóis, o que eles conseguem na Mongólia exterior. Depois a gente vai ver uma série de campanhas aí posteriormente no próximo slide. Mas o fato é que eles também atacam os lealistas aos Mings, que permanece aqui na região mais meridional da China. E um dos mais notáveis, além da família imperial Ming, que foge para o exterior eventualmente na Birmânia, é um dos líderes que era um pirata, um notável líder marítimo, que foge para a ilha de Taiwan, que é conhecido como o Coxinga, né? E é interessante porque Coxinga, na verdade, ele era um excelente líder que ele já tinha, quando ocupado a Taiwan, ele tinha expulsado os holandeses que tentaram tomar a ilha de Taiwan em 1662, né? Então ali ele firmou uma base e depois Coxinga, inclusive Coxinga era um órfão, ele tinha nascido de mãe japonesa. Depois ele vindo de Nagasaki, depois ele se mudou para a província de Fujian na China, né? Enfim, o que é interessante que estabelece, tem até uma estátua de Coxinga lá em Xiamen, por exemplo, em Taiwan, até os dias de hoje, né? O nome, na verdade, é um nome ocidental, que na verdade o nome dele era Chen Gong. Enfim, é interessante que eu trouxe esses detalhes para vocês porque houve uma série de líderes que foram problemáticos, isso demorou. Então, a Coxinga só foi plenamente dominado aqui na ilha de Taiwan em 1788, 87, né? Agora, as campanhas também vai perdurar. Isso, por exemplo, um dos mais lances melhores sucedidos, em termos até das fronteiras, de maneira até mais pacífica, foi com o primeiro grande governador, imperador Manchu, que vai ser o Kanzi. E ele encontra com alguns enviados de São Petersburgo, do Império Russo, czarista, que tinham chegado no norte, na extensão siberiana, né? E aí, ao longo do rio Amur, ele estabelece, então, um tratado que vai ser o Tratado de Nertinsky, de 1689. Na verdade, esse vai ser até um dos primeiros tratados entre os chineses e os ocidentais. Isso vai moldar muito como que os chineses vão começar a ter percepção dos ocidentais. Então, quando depois chega, além, claro, dos portugueses que estavam lá confinados em Macau, eles já tinham uma percepção do que eram os ocidentais, a aparência, a tecnologia, as roupas, né? Então, isso não era nenhuma novidade quando depois os britânicos, com o Lord Macartney, chegam numa embaixada para o imperador Qianlong no final do século XVIII, né? Então, sob Ganzi, as fronteiras da China vão expandir
de maneira extraordinária. Então tem uma série de campanhas como contra os na Mongólia Exterior, meados do século XVII. Depois eles vão para cima de Zungária, que é a região mais próxima ali dos turcos. Também atacam a região do Turquistão, os uigures, né, em 1759. Eventualmente estabelece uma dominação na região do Planalto tibetano, e diante disso depois começa a atacar o Planalto, o reino dos Himalaias do Nepal. Então é quase que uma extensão, quase que total, quase nas fronteiras do que a gente vê hoje nas extensões territoriais chinesas. Inclusive Anan, né, o reino de Anan se torna tributário novamente, assim como a dinastia coreana do Gongong, que vai vigorar durante esse período. Então a China ela atinge uma extensão expressiva durante esse período. E aqui temos um retrato, inclusive, do massacre de Tsungária, né, entre os resistentes em 1757. Outro que vai suceder vai ser o Yongchen. Na verdade, Yongchen, antes o Ganzi e o posterior o Qianlong vão ser conhecidos como o período dos três imperadores, que vai ser o auge do período imperial Qing, né? Eu trouxe até aqui uma moeda da época retratando, claro, o prata, que era muito valorizado como meio de pagamento da China de então, né? E o reinado de Yongchen também vai apresentar já uma notável prosperidade e consolidação do poderio dos Qings, né? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque foi durante esse período que começou a ter problemas de aumento populacional, né? Aumentos de concentração de latifundiária em detrimento de pessoas camponesas que tinham uma explosão de população, né? Nesse período, você tem praticamente dobra de 150 milhões para quase mais 450 milhões de habitantes, muitos decorrentes de novas culturas, novos produtos que vinham do continente americano, né? A batata, o tabaco, tomate, pimenta e inúmeras outras que vão fornecer esse fenômeno. E com a sucessão com o Qianlong que tinha ascendido ao poder com os 25 anos, e aqui é retratado uma pintura do jesuíta italiano Giuseppe Castiglione, já uma fusão que teve inúmeras outras obras, inclusive no Jardim Secreto, que Qianlong organiza para se aposentar, né, porque ele não planeja ultrapassar seu avô, Qianzi, de mais de 60 anos de reinado. E esse Jardim Secreto, a gente vai ver no final da aula, está repleto de obras do Castiglione, que ele funde os conceitos da arte ocidental com relação à arte oriental. Aqui tem o retrato de Castiglione. E aí as revoltas, na verdade, começam a se acumular. Na verdade, já no período de Qianlong, no final do século XVIII, você já tinha um grande aumento populacional, um descontentamento do campesinato, decorrente do aumento e também da fome, da corrupção, da concentração fundiária no campo. Isso começa a alastrar outra vez a revolta de correntes mileniaristas budistas, como o Lótus Branco. E ali você já tinha um desgaste bastante expressivo e as campanhas custosas que Qianlong empreendeu para reprimir esses revoltosos do Lótus Branco, né? Outras vão começar a apresentar ainda mais problemas, né? Então, depois de embates com relação a alguns europeus em Cantão, ao longo da costa, que vai ser conhecido como a Primeira Guerra do Ópio, em que os britânicos, de maneira criminosa, eles intermediavam a venda de ópio que era plantado na região de Bengala, na Índia Britânica, e aí via algumas ilhas ali perto da foz do Rio das Pérolas, vendia para comerciantes e funcionários corruptos do governo imperial ali em Cantão, e isso começou a ter um estrago, consequências sociais de vício do ópio na população chinesa, e também com relação até a problema de déficit da balança comercial, no sentido que a China não tinha mais como pagar essa importação mesmo que ilegal do ópio.
E aí começa a vir outras revoltas populares. Então, uma delas, a maior talvez, vai ser a revolta dos Taipings, né? Que também é de Nian, mais no sul, que dezenas de milhões de mortos, né? Já é um descontentamento grande já da população chinesa com relação a, primeiro, a como que o governo se revelava incapaz, corrupto, ineficiente e ainda mais com a entrada aí cada vez mais expressiva dos estrangeiros que conseguem impor uma série de tratados desiguais. Então, a Primeira Guerra do Ópio, que se deu aí de 39 a 42 do século XIX, resulta num Tratado de Nanquim que foi humilhante, pelo menos na ótica daqueles primeiros envolvidos, que são os altos funcionários do Império Qing, né, e alguns militares. Segundo, você teve também muitos contentamentos comerciantes de Cantão que queriam abrir mais o comércio com os estrangeiros, e Pequim, lá no norte, eles tentavam segurar a entrada dos estrangeiros, né? Na verdade, a família imperial chinesa via a entrada dos estrangeiros como um elemento de instabilidade. Mesmo porque, por exemplo, os franceses, que chegam junto com os britânicos, eles querem a liberdade de culto, eles querem a livre circulação de missionários católicos. Os britânicos, eles querem impor isso, vai ficar evidente na primeira embaixada do Lord Macartney, no final do século XVIII, depois com o Lord Amherst, que eles querem uma audiência direta com o imperador Qianlong e depois o seu sucessor. E isso é uma coisa que não existe no protocolo chinês, porque ninguém consegue ter uma audiência que vai pressupor uma igualdade de autoridade com relação a estrangeiros que vinham das extremidades da Terra na concepção do mundo chinês. Na verdade, a concepção do mundo chinês era que o centro do mundo, o império do meio, era a China e era rodeado por reinos vassalos, tributários. E à medida que eles tinham cada vez algum contato, eles poderiam ser, que eram chamados de cozidos, né? E aqueles que não tinham nenhum contato, nem dominavam nada da língua do protocolo chinês, eram considerados crus. Então, quando vieram os britânicos, vieram os franceses, houve primeiro esse embate de percepção de protocolo, de política. Quando o Macartney ele vem, ele se recusa a fazer o kowtow, que é além do ajoelhamento, você tem a prostração total, repetidas vezes no chão, como todos faziam diante do Filho do Céu, o imperador, né? E isso tudo vai se revelar problemático, né? Porque o Macartney, ele, por exemplo, quando ele vai, ele consegue uma audiência, até de maneira mais de curiosidade do imperador e dos seus conselheiros do que propriamente uma submissão do Império do Meio diante dos britânicos. Isso no final do século XVIII, tá? Isso bem antes da Primeira Guerra do Ópio. E o Macartney, ele consegue uma audiência, né, ele se recusa a fazer essa prostração, o kowtow, mesmo porque ele fala que ele só submete desse jeito diante do seu rei, o Jorge III. Então, na verdade, os chineses ali pouco se importam com relação a isso, porque eles viam os britânicos nesse processo, eles eram tão bárbaros, né, que a presença deles ali já mostrava que eles estavam diante de uma submissão ao grande império chinês, e de que eles desconhecem o protocolo. Portanto, era uma maneira até de entender, pela ignorância deles, como é que eles não iam entender o protocolo exigido no meio imperial. Inclusive, tem relatos de mandarins que entraram em contato com os britânicos e falavam que a higiene deles era deplorável, eles comiam com armas, né? Na verdade, era o garfo e faca, era considerado uma arma, eles não tinham refinamento de comer com hache, né, com todo o protocolo, bebiam excessivamente bebidas alcoólicas, e por assim vai, né? Então isso foi um embate cultural de dois mundos que na primeira embaixada do Macartney, no final do século XVIII, depois com as outras missões diplomáticas que os britânicos mandam, isso fica evidente. Agora, chega um momento que, em 1839, os britânicos eles tentam forçar
ali numa região ali onde era permitido estrangeiros, próximos de Cantão, eles querem a venda mais direta e negociar com lideranças comerciais, políticas ali em Cantão, né? Inclusive com o representante maior do Hong, né, em Cantão, e eles não conseguem, então há uma frustração nisso. Eventualmente o Tianlong manda um representante, um comissário muito popular na época pela retidão, e ele não consegue negociar com esses britânicos e apreendem os baús de ópio que eles depois destroem, e os comerciantes britânicos começam a ficar nervosos e pedem a ajuda da coroa britânica. E a coroa britânica, claro que haverá debates no parlamento britânico a respeito disso, mas eventualmente eles cedem à pressão em nome do livre comércio, né? Porque a gente está tratando de um narcótico, e isso já foi tornado até ilegal na China, uma das primeiras nações que torna o uso não medicinal do ópio ilegal. E eventualmente tem um embate. Então, a Foz do Rio das Pérolas, depois eles mandam uns navios que aí já tem uma tecnologia bélica e couraçados muito melhor do que as embarcações muito mais simples dos chineses, né? E aí é o primeiro embate. E aí depois eles começam a navegar ao longo da costa e impõem o Tratado de Nanquim, que é assinado em 1842. A Segunda Guerra do Ópio, ou a Guerra Franco-Britânica, ou o Incidente Arrow, como se fala, em 1856, vai terminar em um outro tratado, e aí já tem a participação dos franceses para ampliar o acesso dos estrangeiros ao longo do interior da China, a estabelecimento de residências permanentes diplomáticas na capital, e também uma coisa que é muito bizarra, que é a questão da extrajudicialidade, né? De que os estrangeiros determinados quarteirões, eles seriam julgados apenas pelas leis da sua nação e não da China, mesmo se isso envolvesse por vezes a súditos chineses. Isso foi cada vez mais visto como humilhação pelos chineses, pelas autoridades. Então o descontentamento começa a ficar evidente, e o descontentamento começa a se concentrar primeiro no sul, porque é onde a presença e a humilhação estrangeira ela é maior, pelo Porto de Cantão, né? Depois em Futian, em outros lugares, em Ningbo, você tem um estabelecimento até de comunidades ali perto da foz do rio Yangtze, que depois vai se tornar Xangai. Em Tianjin, lá no norte, que é uma região costeira que dá acesso depois às proximidades de capital Pequim, né? Isso tudo então vai ser uma série de tratados que vai então mostrar como que a dinastia Manchu é incapaz de lidar com essas revoltas. Tanto as internas, que vinham com o Lotus Branco, Taiping, depois lá no final com a revolta dos boxes, né? Como com relação a essa imposição dos estrangeiros. Então, na verdade, a gente está vendo já na segunda metade do século XIX uma decadência da dinastia Manchu, né? E na verdade você teve até uma tentativa de restauração, de modernização, plano de modernização proposta aí, que ganhou o nome de alguns mandarinatos reformadores, inspirados no que tinha acontecido no Japão na era Meiji, que vai ser a restauração Tontin, em homenagem ao jovem imperador. E a resistência vai ser grande, né? Você teve outros que acham que foi o declínio moral dos ensinamentos, afastamentos dos ensinamentos confucionistas, não tinha uma condição e coesão nacional como houve na era Meiji do Japão, né? Eventualmente, quem vai dominar toda a política imperial chinesa já no final do século, segunda metade do século XIX, vai ser a imperatriz viúva Cixi, que está aí à direita. Ela até tenta propor algumas reformas, né? Ela manda estudantes para estudar no exterior, como fizeram no Japão na era Meiji, né? E tentaram propor essas reformas, mas elas não conseguiram efetivamente ser bem aceito, e não tinha condições de estrutura nem de coesão nacional para que fossem implementadas essas reformas, mesmo porque a China já era uma escala muito maior do que o arquipélago japonês, né? A Cixi, na verdade, ela até começa a ser vista como certa polêmica. Ela adorava o Palácio de Verão, que foi o Yuan, nas proximidades de Pequim, e isso em 1860, depois no fechamento
das revoltas contra os britânicos, franceses e outros europeus, os europeus chegam, principalmente britânicos e franceses, eles incendiam todo o Palácio Imperial de Verão e saqueiam, né? Tem relatos de soldados que falam que houve uma marcha de saque de todos os tesouros imperiais ali, de quilômetros, 30, 40 quilômetros de tropas sem parar ao longo da estrada, saqueando, vindos do saque do Palácio Imperial de Verão. Isso era uma coisa que era adorada pela imperatriz. Ela sente isso, inclusive ela quer novamente reerguer, reconstruir o Palácio Imperial de Verão, né, que foi uma das construções mais belas que existia na China na época. Esse foi um dos maiores crimes que os ocidentais fizeram contra os chineses, né? E inclusive o Victor Hugo fala na época, ele escreve, olha, quem são na verdade os civilizados? Os chineses que tentaram proteger todo o seu tesouro cultural nesse palácio, né? E os jardins, ou os britânicos, franceses, os europeus que chegaram e destruíram tudo, tacaram fogo em tudo e roubaram, pilharam, e que hoje está nos melhores museus da Europa, né? Então, isso tudo vai ser bastante polêmico. Outro evento que vai ser determinante vai ser a derrota frente aos japoneses na Primeira Guerra Sino-Japonesa de 1895, né? Ali os japoneses eles entram na Coreia, que tradicionalmente tinha sido tributário do Império Chinês, e segundo, tomam a ilha de Taiwan do controle chinês, né? Então temos aí, depois do Tratado de Shimonoseki, demonstrando que os japoneses ganham a batalha e começam a erodir toda a influência imperial chinesa nas imediações do leste asiático. Uma coisa que vai provocar um profundo desgosto, inclusive já no meio já da elite imperial chinesa no final do século XIX. E o toque fúnebre talvez seja a revolta dos boxers, né? Ou o Yichuan. Yichuan, na verdade, os lutadores iluminados, eles na verdade eles vão ser uma última tentativa, e Cixi, a Imperatriz Viúva, ela tenta então, em último momento, angariar esse apoio para tentar expulsar os estrangeiros da China na virada do século XIX para o século XX. E aí você tem vários embates novamente, série de saques, né? E aí a China já não tem menor condição de se manter, né? Ela já precisa eventualmente da ajuda até estrangeira num momento posterior para se manter, porque já tinha um vácuo de poder que já estava se estendendo. A população já nem acreditava mais em nenhuma estrutura de poder, ou seja, a China ela começa a se fragmentar em inúmeros reinos, né, combatentes, como tinha acontecido ao longo da sua história, como aconteceu no final da dinastia Han ou Tang. E eventualmente em 1911 você tem então já novas ideias surgindo. Você tem um médico que cresceu nos Estados Unidos, que é o Sun Yat-sen. Ele propõe então o fim da monarquia e uma forma republicana. Ele angaria muitos recursos da comunidade chinesa no exterior, que é numerosa, e ele tenta então propor uma revolução junto com militares que estavam descontentes com o caos chinês no início do século XX. E eventualmente uma série de locais você teve então rebeliões, como em Wuhan. E aí você tem a tomada então em outubro de 1911, a partir de então você tem a queda da monarquia. A imperatriz tinha deixado um dos seus descendentes, que era o jovem imperador, que vai ser o Xuandong, ou conhecido como Puyi, né? E eventualmente tem um colapso da monarquia, né? Quem assume vai ser provisoriamente o Yuan Shikai. Yuan Shikai é um militar, e eventualmente o Sun Yat-sen ele toma o poder, depois ele se retira. A realização de eleições, primeira nos moldes ocidentais na história chinesa, e aí a gente já entra depois dessa Revolução Qinghai, que vai ser o período republicano em diante. Eu gostaria de só, antes de encerrar, para a gente, próxima aula eu falaria mais sobre a cultura, a literatura no período Qing, depois a gente entra no período republicano.
E aí eu gostaria, antes de encerrar, passar um vídeo para vocês do que foi os jardins secretos de Qianlong, que ele constrói dentro do complexo palaciano da Cidade Proibida em Pequim. Isso foi depois restaurado em 2002, gradativamente até 2012. O Museu do Palácio, ele contempla também obras que foram encontradas nesses o reconte dos jardins secretos que Qianlong tinha feito para se aposentar. Isso é uma coisa mais linda. Você tem obras ali de Castiglione, de obras que misturam os estilos do Ocidente com o Oriente, presentes que o Qianlong tinha recebido, inclusive mecanismos, né, de relógio que apresentam um boneco quando se mexe, pássaros que cantam, flores que desabrocham. É impressionante. Eu vou só pegar um pequeno trecho para vocês aqui. Officially, Emperor Qianlong of the Qing dynasty Então, ruled for depois 60 de years. 80 anos, During his Qianlong reign, he ele built the decide Qianlong Garden as a construir residence for his esse retirement. palácio, né, It's set como in an residência de ancient retiro, palace of perto tranquility and longevity do Palácio da in the Tranquilidade, northeast ali na corner região of mais the forbidden nordeste do city. complexo He handed the palaciano. throne to his son Ele at the age of abdica do 85 trono em and took the 85 para o title seu retired emperor, filho, although né? he continued to hold E on ele, to claro, power ele behind the permanece ali scenes, retirado, and until he aposentado, died, his son né, ruled only no in Palácio, name. The Palácio da complex, Cidade Proibida. completed in Ele completa esse 1776, is currently 1776, né, undergoing a depois de 10-year 10 anos, restoration. na verdade 10 anos hoje, depois da restauração é aberto ao público. Era uma manifestação até do seu pensamento, da sua filosofia, né? E as obras são impressionantes, né? Tem retratos do Buda, de sábios da época, de pinheiros, de morcegos. Aí tem a evidência da apreciação budista do The imperador. Qianlong period is considered not just the strongest era in the Qing dynasty, but also a pinnacle of artistic achievement. As realizações artísticas são impressionantes, né? Ele era um colecionador dedicado, apaixonado pelas antiguidades. Temos relevos, por exemplo, de pinheiro ou de bambu. Isso muito retratado também. O pinheiro e o bambu eram considerados como árvores de resiliência e de sobrevivência no inverno, né? Então isso é muito apreciado pelo imperador. E são produtos que veio com contato com mercadores e missionários ocidentais, né? Parte da coleção do imperador, revelando aí mostrando também as influências europeias na arte, como Castiglione representou, né? Como eu falei, a perspectiva de três dimensões no interior. Retrato do imperador aí em uma caçada a cavalo. Já tem influência clara aí dos detalhes ocidentais, né? Do Castiglione, do jesuíta. Essa exibição ela começou em 2012 e vocês podem encontrar ela dentro da Cidade Proibida de Pequim, talvez uma das coisas mais notáveis que restou do período Qing em diante. Então, na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre a ascensão antes tivemos a questão republicana, veremos sobre a arte e a literatura do período Qing, né? São mais de 250 anos. O elemento manchu entra, o elemento também estrangeiro entra e é assimilado na arte e na cultura chinesa, e você tem umas novas propostas aí na literatura e nas artes. Veremos um pouco também sobre a sociedade e depois a gente vai ver sobre o período republicano a partir de 1911 em diante, com a queda da última dinastia imperial Manchu.